Olha só, o Rodriguinho, gente, deu uns conselhos pro Bin Laden agora há pouco lá na casa, pro Bin Laden não ficar pilhado com essa parada de cancelamento. O Rodriguinho, hein? Aí ele vai ter experiência pra falar disso, só que ele não sabe ainda que ele tá cancelado. Olha isso. Rodriguinho aconselha Bin Laden no BBB 24. Ó, para com essa brisa de cancelamento. Cantores conversam sobre as acusações feitas por Michel contra o funkeiro no último Sincerão. Eles conversaram hoje à tarde, agora, nessa dinâmica patrocinada da Pantene que teve. A questão toda é que teve aquela treta toda do Buda, não, na segunda-feira passada foi, do Buda não, do Bin Laden com o Michel. Teve treta a casa toda na segunda-feira passada, depois do Sincerão de rasgar as cartas, de triturar as cartas. E o Bin Laden e o Michel acabaram discutindo muito, e ontem o Michel acabou falando que o Bin Laden chamou ele no meio daquela discussão de professorzinho, e né, menosprezando a profissão dele. E segundo o Michel, ele falou assim, se fosse um engenheiro, se fosse um arquiteto, um advogado, eu acredito que não ia falar dessa forma. Agora, o professor acaba sendo o professorzinho. O Michel acabou falando isso. E o Bin Laden tá pilhadaço, que ele tá morrendo de medo de ser cancelado aqui fora por conta disso. Porque a gente sabe que às vezes acontece esses cancelamentos por parte de uma classe, né? Lembra ano passado, quando o Fred Nicásio deu uma menosprezada ali nos enfermeiros, né? E virou uma polêmica muito grande aqui fora também? É o que tá acontecendo, é o que o Bin Laden está com medo de estar acontecendo com ele também, por conta dos professores. Olha só, e assim, não tá tendo comoção nenhuma aqui fora em relação a isso, né? Esse que é o negócio, não tá tendo movimento nenhum aqui fora em relação a isso, e o Bin Laden tá preocupado. Como que eles não têm noção de nada mesmo, né, gente? Olha que loucura. Olha, MC Bin Laden e Rodriguinho, que está no paredão, né, o Rodriguinho, conversam durante uma ação realizada nessa terça-feira. Durante o papo, o funkeiro, que é o Bin Laden, desabafa com o Rodriguinho sobre as acusações feitas por Michel, o anjo da semana, contra ele no último Sincerão ontem, quando o escolheu como a pessoa que gostaria de ver fora do jogo. Eu entendi o que você quis dizer, e eu falei pra ela na hora. Ele não quer falar isso, ele quis falar de história. Né? Eu entendi isso, né? Disse o pagodeiro. E a MC Bin Laden então diz, o Buda falou que entendeu também, mas são duas pessoas próximas de mim que entenderam, né? O Bin Laden tá falando, vocês entenderam, só que vocês são meus amigos. O que as pessoas que não são meus amigos entenderam? Porque o Bin Laden disse que ele não falou professorzinho, e sim que ele falou assim, você é professor de história, e o Michel é professor de geografia, mas falou assim... tosco também, né, que na briga você mandar uma dessa, né, parece criança brigando, mas o Bin Laden falou que ele chamou ele de professor de história porque ele inventa história, tipo assim, você tá contando uma mentira, então você é um professor de história. Tosco, vai, né, tosco, mas esse que é o argumento do Bin Laden, que na verdade não foi professorzinho diminuindo a profissão, e sim professor de história porque Michel especificamente conta mentira. O pagodeiro opina, né, no caso o Rodriguinho, é conveniente, pra gente é muito mais conveniente acreditar em você, e aí quem é mais conveniente acreditar nele, né, essa que é a merda. Após refletir, né, o Bin Laden falou, imagina ralar pra caramba a vida toda pra ser cancelado por um bagulho que nem, né, nem aí. Ó, e aí o Rodriguinho falou, né, para com isso, você não vai ser cancelado. A dupla continua a conversa citando um caso de cancelamento na internet. Momentos depois, Rodriguinho dispara. Para com essa com essa brisa de cancelamento. E Bin desabafa. Não tive intenção nenhuma de ofender ninguém, ao ponto de diminuir profissão, ofender os outros professores do Brasil. Só que, mano, aqui a gente sabe que qualquer coisa que a gente fala lá fora é gerado de outra forma. Mas é aí que você tem que se apoiar no que você é, entendeu? No que você aprendeu, no que você tem como valor. Não pode deixar nada te definir assim, disse aí o Rodriguinho. Então tá aí, né, Rodriguinho aconselhando o Bin Laden para Bin Laden ficar de boa em relação aí ao cancelamento, que não tá acontecendo nada. E, de fato, não tá acontecendo nada, nenhuma comoção nesse sentido aqui fora. Mas o cara tá nervoso, o cara tá com medo do que pode estar acontecendo, o Bin Laden. Ele falou professorzinho sim, tá tremendo de medo. O Edi tá falando que ele falou sim.